Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora não é o Campeonato Brasileiro em si, né? Jogos, classificação, mas indiretamente o acontecimento é por causa do Campeonato Brasileiro também. Eita! Desculpa. E tivemos, né, nesse período curto agora, né, entre uma rodada e outra, na rodada passada, o Fluminense demitiu o Fernando Diniz. E nesta segunda-feira, domingo ou segunda-feira, né, o Fluminense contratou o Mano Menezes para ser o treinador. Inclusive já começou a treinar. E nesta segunda-feira, né, da feira que passou, dia 1º de julho, após o jogo, né, Palmeiras 2, Corinthians 0, o treinador Antônio, né, do Corinthians foi demitido. Então, qual é o assunto que a gente vai falar rapidamente? A contratação do Mano Menezes pelo Fluminense e a demissão do treinador do Corinthians, o Antônio. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Mano Menezes, uma boa escolha. Mandar o treinador do Corinthians embora é o melhor a fazer? Será que realmente a culpa é só do treinador? Então, eu vou comentar rapidamente sobre isso. Lembrando que estamos falando do último e do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Estamos falando do último colocado, o Fluminense, e do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Quem é que está fazendo mais vergonha? O Fluminense ou o Corinthians? Cada um vai olhar para um lado, né? Não puxa para um lado. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, nessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, cara. Vamos aqui começar pelo Fluminense, né? Começar pelo Flusão aqui. Deixa eu pegar aqui. Começar pelo Fluminense. Bom, a melhor saída foi mandar o Diniz embora. Cara, a coisa não estava fluindo com o Diniz. Por mais que os jogadores gostassem, pelo menos foi isso que demonstrou, né, os jogadores, com choro. A coisa não estava fluindo, não estava indo, irmão. Não estava indo. Parece que já teve um esgotamento tático, né, uma certa teimosia do Diniz, né? E aí vem tudo à tona, um planejamento errado do Fluminense. Apostar num time de idade muito alta, apostar em jogadores que estão sem contrato, que não precisa pagar multa. Isso tudo tem um preço. Isso tudo tem um preço. E a conta chegou, né? Mas o assunto não é esse da estratégia do Fluminense. O assunto é: Diniz já foi, a estratégia do Fluminense foi errada, só pelo fato de estar em último lugar, dá para perceber que foi errada. O Fluminense não fez um jogo bom em 2024 até agora. Então, contratou o Mano Menezes. Em primeiro lugar, é uma mudança completa de estilo de jogo. É uma mudança completa. Não tem nada, vamos ser sinceros, não tem nada que o Mano Menezes possa utilizar, na minha opinião, do que o Diniz fazia.
Pode ser que aquele toque de posse de bola ali atrás, na saída de bola, até pode, mas o Fluminense nesse momento não tem jogadores para isso. Os dois zagueiros são muito ruins. Muito ruins. Aí você pega o Felipe Melo, que está fora, é muito lento. O Marcelo, cracaço, mas também já está em queda, né? Aí você pega o lateral direito, a idade avançada. Aí você vai pegar o Thiago Silva, que tem muita qualidade, ainda nem jogou, nem estreou. Tem muita qualidade, mas também uma idade avançada. Acho que vai jogar, porque o Thiago Silva, juntando todos os zagueiros do Fluminense, ninguém limpa a chuteira do Thiago Silva. Essa é a grande verdade. Então acho que ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Mas tem que ter alguém do lado dele. Não vai dar para ele jogar sozinho. E vamos ser bem sinceros, nenhum dos zagueiros do Fluminense dá para jogar do lado do Thiago Silva. Todos eles são fracos. O Felipe Melo não é tão fraco, concordo, mas não tem mais velocidade. Aí vai continuar a zaga lenta. Porém, o esquema do Diniz pro esquema do Mano, o fato de ser uma zaga lenta não vai influenciar muito. Pro Diniz, a zaga lenta atrapalhava. Pro Mano Menezes, não. Por quê? Porque o Mano Menezes não joga igual o Diniz. O Mano Menezes não vai jogar ocupando o campo do adversário o tempo inteiro. O Mano Menezes agora, ele vai fechar a casinha e vai jogar no contra-ataque. O Fluminense provavelmente vai parar de ter a posse de bola. O Fluminense vai jogar em transição. E para jogar em transição, o Mano Menezes vai ter que cortar do suposto time titular do Fluminense a metade. A metade vai para o banco. A metade vai para o banco. Ele vai ter que oxigenar o Fluminense. Ou seja, botar juventude. Então, a metade vai embora. A metade vai para o banco. E aí eu penso o seguinte. Perguntaram, né? Magalhães, essa mudança de um estilo para outro vai atrapalhar? Cara, eu acho necessário essa mudança. O Fluminense tinha que mudar. E na minha opinião, essa é uma questão minha, joguei bola, fiz divisões de base, escutei de muitos treinadores, não foi de televisão nem de rádio, no campo. Né? É mais fácil você defender do que atacar. É mais fácil você criar um sistema defensivo do que ofensivo. Levando em consideração que é mais fácil, acredito eu que os jogadores do Fluminense não vão ter muita dificuldade de entender o que o Mano Menezes quer. Não acredito. O que é difícil é entender o que o Diniz queria. Isso levava tempo. É por isso que quem contratar o Diniz tem que ter paciência, porque senão daqui a 2 meses vão mandar o Diniz embora. Então tem que ter paciência. É por isso que o Diniz é aquele tipo de treinador que não pode pegar um campeonato na metade. Ele tem que pegar no início, para ele ter tempo para começar a trabalhar, para os jogadores entenderem minimamente. Se pegar um time agora na metade, o fracasso do Diniz é muito grande. Já o do Mano Menezes não, porque ele vai fechar a casinha, ele vai fazer um sistema defensivo, na qual é a sua escola. Né? Melhorou muito, mano, mas é a sua escola. Então, cara, não acho que os jogadores vão ter dificuldade de entender o que o Mano Menezes quer. Vamos se defender, vamos parar de tomar gol e vamos jogar na transição, vamos jogar na velocidade. Igual muitos times jogam. Muitos times jogam assim. Vou te dar um exemplo. O arquirrival do Fluminense, nesse momento, o Flamengo, com o Tite, pelas ausências que o Flamengo tem no meio de campo, o Flamengo está jogando na transição. E o Flamengo é líder do campeonato. Essa é a comparação. Então, lógico, são elencos diferentes, mas essa é a comparação de estilo. Tá? Então, não acho que os jogadores vão ter dificuldade. Segundo, foi uma boa escolha do Fluminense? Ou era melhor o Fluminense manter alguém parecido com o Diniz? Bom, primeiro que você não vai encontrar ninguém que faça o esquema que o Diniz faz. Aqui no Brasil, esquece.
Você pode pegar treinadores ofensivos. Quem são treinadores ofensivos? O Dorival é ofensivo, Rogério Ceni é ofensivo, o Renato Gaúcho é meio termo, mas ofensivo. Você tem alguns treinadores ofensivos, mas esses caras estão trabalhando. Vai pegar lá fora, vai ter que procurar alguém lá fora. Então, não é muito fácil você encontrar alguém que faça o que o Diniz faz, o estilo de esquema. E eu vou falar o seguinte, no mundo é difícil você encontrar alguém que faça o esquema que o Diniz faz. Partindo dessa premissa, que você não vai encontrar ninguém, você tem que mudar de estilo. E como acho que foi pensado pela diretoria um treinador que pudesse utilizar o elenco. O elenco do Fluminense é um elenco saturado por causa da idade. Não tem jeito, não tem como não falar da idade. Não tem como não falar da idade. É um time que está saturado, que precisa de oxigênio. É um cara que tem bagagem. O Mano Menezes já foi de seleção. Então, irmão, não sou fã do Mano Menezes. Né? É a segunda vez que ele vem aqui por Rio. Ele foi uma para o Flamengo, abandonou o barco, falou que os jogadores do Flamengo não estavam entendendo. Um outro problema. Quando ele esteve aqui no Rio e ele foi para o Flamengo, ele saiu dizendo que os jogadores não conseguiam entender o que ele estava falando. Foi isso que ele saiu dizendo que os jogadores não conseguiam entender. Bom, não acho tão difícil entender o que ele quer falar. Acho que ele saiu do Flamengo por outro motivo, mas a desculpa dele foi essa. Os jogadores do Fluminense vão ter que entender o que ele quer passar. Acho que não é difícil. Então, você levando em consideração aí o momento do Fluminense e aonde o Fluminense precisa de um treinador que tem uma certa bagagem, que tem uma certa costa larga para aguentar porrada, acho que o Mano Menezes não foi a pior escolha. O Fluminense tem que parar de sangrar e começar a pontuar. E aí, você olha aqui o Fluminense fez 10 gols, tomou 21, tem um saldo de menos 11. Menos 11. Para começar, tem que parar de tomar gol. Para começar a pontuar. Se não tomar gol, no mínimo empata. Já que o ataque não está funcionando. Então, cara, diante da circunstância do Fluminense, do desespero, porque a situação do Fluminense é desesperadora. O Fluminense hoje deve ter 80% ou 90% de chance de rebaixamento. Né? Em 13 jogos só ganhou 1. Então, na minha opinião, o Mano Menezes não foi uma escolha errada. Acho que diante do cenário, o Mano Menezes foi uma boa escolha. Mas tem que dar carta branca para ele barrar quem ele quiser. Vai ter medalhão no Fluminense de biquinho. Vai ter medalhão de bico, que vai ficar no banco. Porque se ele não vai adiantar nada o Mano Menezes continuar com a velha guarda na equipe. Ele não vai conseguir nem fazer um time bem defensivamente nem de transição. Ele vai ter que tirar a velha guarda. De velha guarda vai ter que ter 1 ou 2. No máximo, com boa vontade, 3. Então, ele vai ter que ter carta branca e o Fluminense vai ter que contratar. Senão, não vai adiantar. Então, não achei a contratação errada. Achei legal do Mano Menezes. Carta branca, para ele barrar as estrelas, a velha guarda. E o Fluminense vai ter que contratar alguns jogadores, porque senão, irmão, aí fica impossível para o Mano Menezes. Então tá aí a minha análise sobre o Fluminense. Achei correta a contratação no Mano, mas a diretoria vai ter que ajudar. Senão, ninguém vai dar certo no Fluminense. E aí vamos pro Corinthians, que é o vice-lanterna. O lanterna era o Grêmio, o Corinthians está se esforçando, né? E foi lá e tomou a vice-lanterna. E o Corinthians está se esforçando para tomar a lanterna do Fluminense. O Corinthians está caminhando a passos largos, porque o Fluminense também gostou da lanterna e não quer soltar. Então tá uma briga ali para quem vai ser o lanterna. Tá uma briga ali impressionante. O Corinthians fez 9 gols. O Corinthians conseguiu fazer menos gol que o Fluminense. O Fluminense tem 10 gols. O Corinthians tem 9.
Só que o Corinthians tomou apenas 15 gols. O Fluminense tomou 21. Então a defesa do Corinthians é menos pior. E o saldo de gols do Corinthians é menos 6. Ou seja, e tem 9 pontos o Corinthians, né? Mas também só ganhou um jogo. Só ganhou um jogo. Então vamos lá, cara. Mandar o Antônio embora foi a melhor opção. Cara, o problema do Corinthians não é o treinador. O problema do Corinthians é que tem um presidente que é um fanfarrão, é um meme. Fanfarrão, meme, garganta. O Corinthians está cruzeirando. Não agora, o Cruzeiro agora foi vendido. Teve que ser vendido porque senão ia fechar as portas. Se não aparece um Ronaldo, ia ter que fechar as portas. O Corinthians está cruzeirando. O Corinthians deve bilhões. O Corinthians está cruzeirando. Não vai fechar a porta, porque time de futebol aqui no Brasil dificilmente fecha a porta. Ainda mais com o tamanho da torcida do Corinthians. Mas está cruzeirando. Cruzeirando. Está pedindo para ir para a Série B igual o Fluminense. Que a culpa da situação do Fluminense também é da diretoria do Fluminense. Tá? Então o Corinthians começa pelo presidente. Fanfarrão, garganta, péssimo administrador, jogando conversa fora, fazendo loucuras, endividando mais o time, gastou uma prata e não montou um time e nenhum elenco. Aí a culpa é só do treinador. Porra, cara, você tem que fazer mágica, né? Tem que fazer mágica. Então, cara, acho eu que ficou mais fácil para a diretoria do Corinthians mandar o treinador embora, cara. Mandar o treinador embora. Manda o cara embora. Ah, a culpa é dele. Aí bota o interino, daqui a pouco contrata alguém. Mas não vai adiantar contratar o Diniz. Não vai adiantar contratar o Diniz. O Diniz não vai conseguir fazer mágica com esse time do Corinthians. Até porque, para entender o esquema do Diniz, precisa de tempo. E tempo é que o Corinthians não tem. O que o Corinthians tem que ter é um treinador parecido com o Mano. Apesar que o Mano já foi no Corinthians, na última vez aí, e não funcionou. Precisa de um treinador que tente fazer o básico, basicão, né? E arrumar ponto. Né? Tem que ver quem é que está disponível no mercado. E tem que ser alguém que tenha bagagem. Igual o Fluminense fez. O Fluminense traz um treinador que tem bagagem. Ele vai matar nos peitos em alguma situação. Até quando eu não sei. Que o Mano, sinceramente, não é um cara muito confiável, na minha opinião. Mas ele tem que assumir. Bom, quem é que o Corinthians vai? Tem o Cuca. O Cuca é um treinador que consegue dar um padrão rápido. Né? Mas o que aconteceu com o Cuca no Atlético Paranaense, também não sabe se o Cuca é favorável. Mas aí teve a situação do Cuca no próprio Corinthians, né? Que a torcida do Corinthians não queria. Então, não pode ser o Cuca. Tem que arrumar alguém de bagagem. Não vai conseguir arrumar alguém, mesmo que tenha talento, igual o treinador Antônio, mas que não tenha bagagem. Que vai derrubar. Daqui a pouco vão botar a culpa no próximo treinador. Então tem que ser alguém de bagagem. Eu, sinceramente, agora não lembro ninguém de bagagem para assumir o Corinthians. Vai trazer de fora? Complicado. Eu, particularmente, não acho o time do Corinthians tão ruim assim. Não acho o time do Corinthians tão ruim assim. Acho que tem um horizonte. Dá para o Corinthians sair. Mas não acho que o problema fosse o treinador. Tá? Mas, Magalhães, você mandaria o treinador embora? Cara, é difícil, cara. Porque, para mim, o Corinthians está ruim em tudo. Começa da presidência. Alguns jogadores limitados, mas outros jogadores com muita qualidade. Tem uma molecada no Corinthians com qualidade. Que infelizmente não estão conseguindo jogar. Cara, eu acho que para dar uma satisfação à torcida, né, foi mais fácil mandar o treinador embora. Lógico, o Corinthians tinha altos e baixos,
Não acho que o Corinthians era um time desorganizado, não acho que o Corinthians era desorganizado, mas falta talento ao Corinthians, falta talento. Mas tem alguns bons jogadores. Mas como no Brasil é assim que funciona, né? Não tem resultado. E pior do que não ter resultado, é o vice-lanterna. Talvez um novo treinador dê uma mexida no elenco do Corinthians. Então, para finalizar, Corinthians fez certo em mandar o Antônio embora. Gosto do Antônio, acho que vai ser um dos grandes treinadores aqui no Brasil, que ele tem qualidade para isso. Mas não acho que o Corinthians errou, não. Eu acho que o Corinthians precisava dar uma mexida. Agora, eu quero ver quem é que vai segurar essa bomba. Eu quero ver quem é que o Corinthians vai contratar para segurar essa bomba. Complicado. Eu acho que não vai ser fácil encontrar um treinador para pegar o Corinthians nessa situação. Endividado, na zona do rebaixamento, com time bem mais ou menos, pelo menos nesse momento. Então, cara, para concluir, Fluminense para mim contratou o Mano Menezes, acertou na contratação. O Corinthians mandar o treinador embora também achei foi uma boa. E para terminar, quem é que está fazendo mais vergonha? Fluminense ou Corinthians? Bom, apesar do Fluminense ser o atual campeão da Libertadores e estar na última colocação, eu coloco os dois em pé de igualdade, porque o presidente do Corinthians é um fanfarrão. Um fanfarrão. Então, na minha opinião, Corinthians e Fluminense estão fazendo vergonha em igualdade. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!